Hoje nós vamos reagir a uma entrevista do Renan para o canal da Cruz OE no YouTube. Já se inscreve no canal e vamos nessa, cara. Para facilitar a edição, estou no minuto 1:35. Vamos lá. E para falar sobre os desafios do Partido Missão, a gente conversa agora com o Renan Santos, um dos fundadores do partido e do MBL. Renan, tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Uma honra estar aqui com vocês. Renan, você chegou a ler a nossa matéria, a reportagem? Sim. Ótimo. Renan, pode falar aí o que você falou. O que você achou dessa ideia da Missão Impossível? Eu gostei da capa e eu entendo que a perspectiva da montagem de um partido que se propõe a ser diferente num ambiente de dezenas de partidos e com um track record dos nossos concorrentes mais recentes, né, vamos botar de rede de sustentabilidade a partido novo, as pessoas vão ter a perspectiva de que isso pode ser impossível. E ainda mais você falar, quero ser num grupo alinhado ao que se chama de direita, tendo a direita se dominada pelo bolsonarismo, realmente soa impossível, mas se a gente não se propor a fazer coisas impossíveis e maiores do que o tempo, a vida não vale a pena ser vivida. Então, gosto do desafio de tocar uma missão impossível. Acho que a maior parte dos comentários... Realmente, né, cara, ninguém acreditava que o Movimento Brasil Livre conseguiria fazer seu próprio partido. O pessoal, se o Bolsonaro não conseguiu, se o Mito com 50 milhões de votos não conseguiu, quem é o MBL para conseguir? Inclusive, depois de ter conseguido, aqui na minha cidade, o pessoal, só do sistema ter deixado o MBL ter feito partido, a gente já vê que eles são do sistema. Cara, é só você coletar ficha, enviar as fichas validadas para o TSE, e se o TSE validar, pronto. Não existe o sistema deixar ou não. Bolsonaro foi incompetente. Bolsonaro não tem militância. Bolsonaro tem um monte de velhos que são apaixonados por ele. Esses velhos não vão sair na rua coletando assinatura para fazer um partido. Ponto. Vamos continuar. Que eu tava olhando, essa capa teve muita repercussão nas redes sociais, né? Eram as pessoas dizendo, isso mesmo, a gente vai lá e faz o impossível, né? Era o pessoal muito do MBL se manifestando. Madá, quer fazer alguma pergunta? Renan, você sai com o MBL agora por uma pauta da segurança muito forte, falando coisas que são tabu na área da segurança, falando de desfavelização, que é um tema que a esquerda recebe como se fosse ofensivo, mexendo ali em vesperos. Qual que você acha que é a principal linha que você vai defender? O que é a grande aposta que diferencia o que o Missão fala do que falam outros movimentos, inclusive da direita? Porque você fala de segurança, mas você não vem com o CPF cancelado, bandido bom é bandido bom. Não, é uma outra pegada. O que é o seu principal diferencial? Vamos lá, eu vou tirar o fone aqui porque tá dando um Pausa aqui. Antes do Renan falar, cara, uma coisa muito interessante que eu achei do Renan foi quando ele surgiu com o direito penal do inimigo, que é de um cara alemão, se não me engano. Não vou me recordar o nome do cara. Mas, cara, se você perguntar pro Flávio, ô Flávio, o que é direito penal do inimigo? O Flávio nunca ouviu falar isso na vida, cara. Pelo amor de Deus. Você falar, ô Lula, o que você propõe pra segurança pública? O Lula vai falar desencarceramento em massa, liberação de todas as drogas no Brasil, que é o que o PSOL propõe, que é um braço do petismo. Pelo amor de Deus, cara, eu tô louco para ver o Renan nos debates com Flávio e Lula. Vamos continuar. Acho que eu consigo me expressar melhor. De maneira muito clara e sincera, você citou a desfavelização, e eu acho que o tema da segurança pública, ele tá inserido dentro da lógica da desfavelização. Eu consigo fazer uma timeline histórica do Brasil no processo de êxodo rural, estabelecimento das periferias e das favelas, também com crescimento não só das facções criminosas, mas da violência urbana endêmica que a gente vive, especialmente dos anos 90 para cá. Então a ideia de desfavelização é a ideia de pegar inúmeros erros históricos, decisões políticas que nós tomamos enquanto nação nos últimos 40, 50 anos, olhar e falar, ok, isso aqui foi um fracasso, nós temos que ter uma mudança de rota muito clara, uma mudança de rota que aponte para lei e ordem, retomar a capacidade de vencimento do Estado, entender que esse Estado que nós construímos, que é esse Estado gastador, pós-Constituição de 88, Estado muito baseado na ideia de custeio de tudo, mas investimento em nada, tem que passar, senão as pessoas não vão ter casa, não vai ter trem ou ônibus ou metrô chegando na porta da casa delas, nessas periferias multimilhares não é correto o nome, mas com milhões de pessoas vivendo lá, pelo menos 30, 40 milhões de pessoas vivendo em periferias de grandes cidades. Na prática, restabelecimento de lei e ordem e restabelecimento de dignidade para esses brasileiros que saíram das suas casas nos interiores nesse processo histórico de êxodo rural. Então, a desfavelização é um tema central. Naturalmente, a gente fala muito da retomada desses territórios através de uma guerra contra o crime organizado, portanto, um discurso de segurança, porque essa é a primeira etapa de um processo maior que é desfavelizar o Brasil. E a fase final disso é desfavelizar, inclusive, a mente do brasileiro. A gente tem uma mente que foi favelizada. E isso é um desafio civilizacional para nós. Uma cultura e é um de desafio favela que merece ser encarado. Você fala isso do crime organizado? Hoje existe aproximadamente um quarto da população está vivendo sobre a Aedes, sobre o domínio do Comando Vermelho, sobre o domínio do PCC, sobre as facções criminosas, cara. 25 milhões de pessoas no Brasil vivem sobre o comando das facções criminosas.
Ou seja, as pessoas não podem se expressar. Você acha que uma favela o cara pode votar em quem ele quiser? Sabe? Você acha que numa favela o cara pode fazer campanha pro candidato que ele quiser? Não pode, cara. O primeiro ato do próximo presidente, e eu espero que seja o Renan Santos, tem que ser o combate ao crime organizado, cara. Senão não tem como avançar o Brasil. Vocês começaram com aquela lei anti-Oruan, né, que foi da Amanda. No fim, isso virou um movimento. Mas hoje o crime organizado, é muito curioso que quando você faz qualquer crítica a quem ou é parte de uma organização criminosa ou promove até culturalmente os signos dessa organização criminosa, eles usam até o judiciário para ir atrás das pessoas. Eles batem muito pesado. Mudou algo na sua vida? Tem ameaças reais a você, ao movimento? O que mudou? Eu não sei se as pessoas têm noção do que muda se você falar um A hoje em dia contra o crime organizado no Brasil. De maneira muito sincera, mudou tudo, porque eu tenho que agora andar de segurança. Eu nunca andei com segurança na minha vida. É um gasto grande que a gente tem que colocar, mas sim, foram centenas de ameaças. A pessoa que recebeu mais ameaças foi a Amanda Vettorazzo, até por ser autora da lei anti-Uruan. E aí, especialmente naquele período que o Uruan foi preso, muita gente ficava mandando ameaça. A gente assim, tem que ter um cuidado muito grande se a gente quiser botar o pé no Rio de Janeiro, até porque, por mais que a gente ataque muito o PCC também, o Comando Vermelho tem um espalhamento nacional mais claro. Então, o Comando Vermelho está, por exemplo, no Nordeste. Eu queimei uma bandeira do Comando Vermelho, uma cidade dominada pelo Comando Vermelho. Então, eu entendo que a gente tá mexendo num vespeiro, sim. E aí, eu comecei a andar com segurança, não perder a sua liberdade. Eu sempre gostei de correr, né? Pegar, botar um fone de ouvido, correr, eu não posso mais fazer isso. A minha vida virou uma vida muito limitada, e eu imagino que a vida de todos os nossos líderes mais próximos do grupo também será, mas, obviamente, isso aí é uma decisão de vida, né? Também não tô aqui me martirizando. Foi uma decisão que a gente tomou. Denis Xavier, quer fazer uma pergunta? Pausa aqui. Inclusive, cara, os outros candidatos não têm coragem de falar isso. O Flávio é senador. O que o Flávio? O Flávio é senador. O que o Flávio fala contra o crime organizado? Ah, porque bandido bom é bandido morto. Tá, Flávio, mas e aí, qual vão ser as ações? Cara, eu tô louco pra ver o debate, cara. O que vocês acham que vai dar no debate? Comenta pra mim. Afonso, o Renan vai fazer o Flávio desmaiar. Já desmaiou contra a Irundinha. Vamos lá. Quero sim, Renan, seja muito bem-vindo. Eu tenho uma tese que é mais ou menos a seguinte, que os partidos políticos, na medida em que eles lançam candidatos para cargos no executivo, eles se veem constrangidos a começarem a pactuar coisas que vão levar inevitavelmente à ruptura dos seus valores fundamentais, dos seus princípios fundamentais. Essa é uma crítica que eu fiz ao Partido Novo lá atrás, dizendo, olha, talvez se nós apostássemos aqui nessa fundação em cargos no legislativo, né, um cargo no qual você possa se manter mais firme nos seus princípios, talvez essas ideias ganhem maturação, ganhem maturidade, mesmo na mentalidade do brasileiro médio. Vocês já partem para demandas no executivo. Como manter, não essa pureza, mas essa linha principiológica forte com a necessidade de compor, especialmente num Brasil tomado politicamente pelo que há de pior? Dani, me permita criticar do ponto de vista estratégico essa lógica, porque a gente também vive colocando algumas das nossas lideranças dentro do legislativo. E a real que pelo modelo de democracia que nós temos aqui, a maior parte dos parlamentares que são eleitos, eles são eleitos através da compra de votos, então é uma base muito fisiológica. E você, no máximo, pode criar dentro do legislativo uma espécie de uma turma com uma bandeira que fica tocando essa bandeira, e aí, em algum momento, por conta de uma crise no executivo, esses caras, esse centrão, que são os compradores de votos, se juntam a você e te utilizam, vamos dizer, como uma ferramenta para gerar danos no governo, seja de direita ou de esquerda, não importa muito, e até ter um novo rearranjo, né, um novo arranjo, desculpa, de poder. Nesse sentido, você vai ficar sempre, vamos dizer, como um instrumento, mas não como alguém que executa e transforma. A sua capacidade de transformação é muito pequena. Eu creio que nós só teremos capacidade de transformar as regras do jogo em si chegando no executivo. Aí a pergunta, vocês podem se transformar no processo? Todos se transformarão no processo, eu acho que isso é inevitável. A questão é se você vai se transformar em algo ruim. Eu vou ter que chegar no executivo para isso, nós somos férreos nos nossos princípios. Eu acho que uma coisa que nos ajudou enquanto grupo, eu não gosto de fazer analogias religiosas, mas nós já estamos caminhando no deserto, como os judeus, aí há muito tempo, né? Então, são 10 anos de movimento, na verdade 11 anos de movimento, agora com partido político, e a gente comeu pão que diabo amassou, vamos dizer, sem trocar os nossos princípios, né? Não vendemos nossa integridade. Então, isso cria uma mitologia interna do minoritário que não se curvou jamais. Acho que isso será levado para o Poder Executivo, porque inevitavelmente a gente chegará em diferentes instâncias do Poder Executivo, e lá virão os desafios que têm que ser encarados com esse mesmo espírito. Foi o mesmo espírito que permitiu que a gente criasse o partido. Então, inclusive, cara, o que me fez me tornar apaixonado pelo movimento, pra quem não sabe, eu sou porta-voz. Foi a expulsão do Bétega em Curitiba, porque ele deixou de denunciar um bolsonarista que estava sendo colocado em um cargo, e esse cara, se eu não me engano, ele era corrupto, e a expulsão do Sandro Filho na Bahia, porque ele nem foi corrupto, porque a esposa dele virou sócia de um cara que já foi corrupto atrás. Ou seja,
O movimento não passa pano pra corrupção, cara. Se você pisou fora da linha, se você roubou, se você deixou de denunciar alguma coisa que você tinha que denunciar, você tá fora. E isso aí você não vê no bolsonarismo, você não vê no lulopetismo. Então, a minha última esperança é o Movimento Brasil Livre. É omissão, vamos continuar. Eu não temo, sei que eu tenho que ficar vigilante, porque as tentações do poder vêm pra todo mundo. A gente teve casos até cômicos com vereadores eleitos pelo MBL que a gente teve que expulsar. Mas, especialmente falando das principais lideranças e dada a cultura interna, temer eu não temo. Ô Renan, você falou da cultura interna e da estrutura. Eu volto aqui à questão do Partido Novo, porque é o seguinte, tanto vocês quanto o Partido Novo têm uma semelhança, que é uma estrutura partidária que não segue a estrutura partidária tradicional dos demais partidos. São estruturas partidárias diferentes. Então não é um partido que tem um cacique, que faz aquele diretório provisório e que vai distribuindo as vagas nos municípios. É uma outra lógica. Agora, entre vocês e o Partido Novo, o que é que tem de diferente de um movimento para outro? Porque a direita viu o Partido Novo surgir com uma promessa, aquela coisa, nunca vão conseguir criar um partido, porque são minoritários. Eu até ri deles. Depois, quando o Christian aparece com o partido, ele e o Amoedo, eu falei, olha, vou dar meu braço a torcer. Eles tinham uma organização, a cabeça deles era meio organizar como empresa. Daí aquilo muda, tem uma rebelião, virou um outro negócio. O que diferencia a estrutura que eles tinham no início do Partido Novo, não a de hoje, a do início, com vocês, com missão, com o MBL começando? Excelente pergunta, Madá. Vamos lá. Pausa aqui. Antes do Renan responder, cara, eu achava muito da hora, eu gostava do Partido Novo no começo também. Mas eu vi que o Partido Novo virou o PC do B, do PL. Virou o PSOL do PL, ou seja, os caras não criticam o Valdemar, que é mensageiro, não criticam o Flávio, que é um ladrão, não criticam o Nicolas por conta de tentar passar a PEC da blindagem. Os caras são o novo, só que é a política mais velha que existe, os caras são novos, só que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Vamos ver a resposta do Renan agora. Num preconceito inicial de que tudo que é público será pior e que a iniciativa privada sempre fará melhor essas coisas. Na verdade, a atividade política é uma atividade em si. Ela tem características próprias. E políticos serão melhores executores na área pública. E isso é real, porque mesmo o cara da iniciativa privada ele vai ter que se adaptar às circunstâncias de poder, que são políticas, que ele não vai encontrar na iniciativa privada. Se você é um chefe numa empresa, as pessoas têm que obedecer, senão você as demite. No setor público você vai ter concursados, vai ter uns comissionados, você tem Ministério Público, você vai ter um promotor, você tem imprensa. É um jogo muito diferente, é um jogo muito mais complexo, é multifatorial. Então é difícil, e naturalmente o Amoedo e a turma do Novo, eles talvez subestimaram, vamos dizer, o tamanho do desafio que eles tinham ali pela frente. A gente nunca subestimou, a gente já surgiu como grupo político. O que a gente faz enquanto tese, né? A estrutura nossa, enquanto grupo político, isso, assim, o partido ele é parte de um grupo político. Nós temos essa divisão em 3 fases. A gente tem o universo da Valete, que a gente chama, que é o universo de discussão cultural, é uma discussão de cultura, de apontamento de horizontes. Aí a gente tem o Movimento Brasil Livre, que é um movimento que experimenta novas formas políticas, novas teses, então ele é experimental no campo da ação. E o partido político, que é a missão, que ele tá no campo da execução. Se você quiser discutir coisas e elaborar teses, existe todo um universo muito aberto e livre para isso. Agora, o partido é igual a um exército, né? O partido, no fundo, é como se fosse uma facção de um grupo, facção aqui falando um pedaço, igual o nome do partido, que é parte, né? De uma opinião pública, e ele atua enquanto um exército sem violência. Então ele tem que ser organizado, implacável na sua execução, e quando eu coloco aqui implacável é direto, reto, organizado, rápido, veloz, eficiente, capaz, e não tomado de discussões. O Novo ele tinha discussões bizantinas sobre 2 correntes. Uma corrente queria ser parte de um certo eficientismo administrativo e a outra queria ser bolsonarista apenas. A turma bolsonarista venceu, e aí eles transformaram o partido num partido bolsonarista. A gente tem essa divisão de lógicas de funcionamento, instâncias de discussão, e eu acho que isso vai permitir que o partido seja um meio de ação, mas que a discussão de ideias aconteça em outros campos que não vão se basear em cargos nem nada, mas em outros inclusive. Joia. Renan, super obrigado aí pela entrevista. A gente vai precisar entrar num intervalinho rápido. Bom, aqui já deu pelo jeito, né? O que vocês acharam da entrevista do Renan na Cruzoé? Foda demais, cara, foda demais. O que o Flávio faria numa entrevista dessa? Cara, o Flávio foi no Ratinho falar que vai aumentar em R$200 o Bolsa Família. A direita bolsonarista critica o Lula porque o Lula compra voto com o Bolsa Família. E o Flávio fala que vai aumentar em R$200. É por isso que o Rony Gabriel tomou aquele pau que ele tomou do Arthur no debate. Pelo amor de Deus, cara. Tem que levar a colinha, Rony Gabriel. Vamos ver mais um react mais um vídeo do Renan aqui? Vamos lá? Quer fazer um teste com seus parentes bolsonaristas ou petistas agora no fim do ano? Pergunta pra eles do Banco Master. É sério, é sério. É muito estranho o silêncio da direita bolsonarista sobre o envolvimento do Alexandre de Moraes no Banco Master. Pausa aqui. Por que o Flávio não tá batendo no Xandão, que tem ligação, que tem um contrato de R$129 milhões do Banco Master com a esposa dele?
E o MBL que é do sistema, hein? Imagina se a gente não fosse. Tudo bem que o Banco Master é um caso que pega da direita à esquerda, do governo à oposição, do topo do judiciário à base do judiciário. Tem até influência de moda envolvido no meio. O negócio é tão grande que há praticamente um pacto de silêncio em que ninguém fala do assunto, dado que todos podem estar envolvidos. Ou na verdade estão. O Flávio Bolsonaro, pré-candidato da direita, não fala do assunto porque os amigos dele andavam junto com o Roberto Campos Neto, que tá envolvidaço no assunto. O mesmo Roberto Campos Neto, que era supostamente o ministro da Fazenda do suposto candidato à presidência da República, Tarcísio, que também apareceu em reuniões com o Vorcaro. Mas não vou ficar só na direita. Nós aqui, Tarcísio que fez churrasco com o Vorcaro e com o Ciro Nogueira, que é presidente do PP. Envolve a esquerda também, tá? Envolve do Lewandowski, que é consultor do Banco Master, e do Manteiga, reuniões do Vorcaro com o próprio Lula, e agora com uma estranha defesa que a esquerda vem fazendo do Alexandre de Moraes. É isso mesmo. A situação do Alexandre de Moraes ficou muito complicada, todo mundo que tá acompanhando sabe disso. Porém, foi adotada duas estratégias. Uma por parte da direita bolsonarista, que é fingir que esse assunto não existe, é muito louco, são os caras que dizem que querem eleger senadores pra enfrentar o Xandão, mas na hora que pinta um problema sério eles não falam. E do outro, a esquerda que teve que tomar uma decisão. Precisamos defender o Alexandre de Moraes porque ele é a defesa da democracia. E é isso mesmo, a esquerda tá falando que defendeu o Alexandre de Moraes naquele contrato, naquela situação, naquelas ligações, defender a democracia. Realmente eu não sei o que é esse negócio de democracia que a esquerda fala, porque eu realmente não gostaria de morar num país que tem essa democracia. Se isso é democracia, eu, sei lá, prefiro viver numa ditadura, porque um lugar onde você de fato não tem alternância de poder, em que as pessoas que mandam podem fazer o que elas quiserem e que elas ficam impunes se elas roubam, cometem crimes, matam e tal, basicamente aquilo se assemelha a um regime tirânico e não a um regime livre, como essas pessoas de esquerda tentam vender. Mas a real é o seguinte, como Alexandre de Moraes foi um aliado necessário nos últimos anos, eles precisam defendê-lo com unhas e dentes. E mais, como a estratégia do governo PT agora para os próximos meses, vocês podem anotar isso, é ir para cima do Centrão, pegando crimes que o Centrão cometeu, o que eles vão precisar agora são de aliados no STF. E tem aliado melhor do que o Xandão? Pois é, ninguém pode passar pano para isso. Eu sou o único pré-candidato à presidência da República que está falando desse assunto e desafio os demais a começarem a falar. Ou são covardes, ou são coniventes, ou estão ganhando dinheiro nessa história toda. E aí, o que você acha que eles estão fazendo? Não vai falar, o Flávio não vai falar porque o Tarcísio está envolvido. O Tarcísio não vai falar porque ele está envolvido. Ou seja, o único que pode falar é o Renan Santos. Lula não vai falar porque Lewandowski está envolvido, que é consultor do Banco Master e é ministro do governo. Guido Mantega está envolvido. Lula teve ligações com o cara que já faleceu na cadeia, o Epstein lá, e não pode falar disso porque também está supostamente envolvido. Ou seja, o único que tem saco roxo para falar é Renan Santos. Cara, pesquise Renan Santos no Instagram, pesquise Renan Santos no YouTube, pesquise Renan Santos no Facebook. Segue esse cara vai mudar o Brasil. A minha última esperança é o Partido Missão. Considere se inscrever no canal. Tamo junto, até o próximo.